Boa Boa tarde. tarde. Antes da gente começar a entrevista, eu gostaria que você falasse o nome completo. Meu nome é Sônia Aparecida Lopes Benites. Qual a sua formação? Eu fiz graduação aqui na UEM, fiz letras aqui na UEM. Logo em seguida eu fiz mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Linguística. E aí, 10 anos depois, quando eu já estava aqui, já tinha voltado como professora, porque eu entrei como professora em 1980 e tinha saído como aluna em 75. Então eu voltei 5 anos depois como professora. Aí em 75, 80, não, 85, eu saí, não, 90, desculpa. 90 que eu saí para o doutorado. Né? E aí eu terminei em 94, mas só defendi em 95. Então eu fiz Então, doutorado daí na Unesp, uhum. em Assis. Ai, que legal. Então, a gente está fazendo esse trabalho sobre a PLE, que antigamente era a PLA. Nós descobrimos, através de um nome muito conhecido, de São Carlos Romualdo, Sei, imagino. que o PLE, perdão. O PLE, que antes era a PLA, o PLA, a PLA, É o o Programa em PLA Linguística Aplicada. também. Programa, tudo bem. É, Que você foi uma fundadora, grande mentora imagina, não é desse isso. projeto. E a gente gostaria de saber como nasceu essa ideia da criação, como nasceu o PLA, primeiramente. Tá. Na verdade, não foi nenhuma ideia minha, não. Não sou Uhum. dessa de procurar serviço, não. Não foi minha. Eu falei que eu voltei em 95, né, para a UEM, com doutorado, e aí havia uma comissão formada pela professora Silvia Inês Coneglian Carrilho de Vasconcelos, que na época era pró-reitora de ensino, a professora Romilda Marins Correia, que era diretora de centro, a professora Mariludes Zanini, que era, na época ela era, acho que era coordenadora do vestibular da CVU, alguma coisa assim. E o professor Thomas Boniti, que era o doutor mais antigo. Na verdade, a Romilda ainda não era doutora, ela se doutorou no mesmo ano que eu. A Romilda, eu, a Maria do Carmo e a Alice Áurea somos do mesmo ano, 95. A gente conseguiu o título. A Maria Luísa era de 91, o mais antigo era o Thomas, que é de 88, o doutorado dele, e a Silvia é de 92. Tá? Então, esse pessoal, que já tinha, vários deles, né, tinham cargo, sabiam da importância da gente crescer, da importância para o curso de graduação e também a importância para a região toda de um curso de pós-graduação, stricto sensu, porque a gente tinha Uhum. vários, a gente tinha um histórico de pós-graduação em stricto sensu, já bastante experiência nisso, vários cursos, principalmente na área de língua estrangeira, né? Vários cursos de língua estrangeira, especialização em língua estrangeira. Então, a gente tinha uma clientela potencial para um curso, para um mestrado. Uhum. Aí a gente precisava de professores para isso. E nós tínhamos, nesse momento, nós tínhamos um grande contingente. Assim, se você pensar no tamanho do departamento, nós tínhamos vários fazendo. Porque, além de nós, desses nomes que eu já falei, ainda tinha o professor Renilson, que se doutorou em 98, o professor Roque, o Renilson acho que é 98, o Roque em 97. Eu anotei aqui algumas. A Maria do Carmo não foi em 95, foi em 96, né? Então, tinha um grande contingente, já dava para a gente pensar em uma pós-graduação com poucas vagas, né? Alguma coisa meio modesta, mas já dava para a gente pensar nisso. Então, quando a gente chegava, a Silvia, na verdade, a mentora maior era a Silvia, na minha Uhum. opinião, mas a Romilda também teve um papel bem importante e a Maria Lourdes também. Mas a Silvia chamava a gente, quando você retornava, e falava assim, tá, o que você trabalhou na pós-graduação? O que você fez no doutorado? Que disciplina você acha que você poderia ministrar num mestrado que a gente fizesse aqui em linguística? Porque a grande maioria era da área de língua, a gente percebeu isso. Tinha de literatura a Alice e o Thomas, né? Mas os outros todos que estavam ainda em formação eram de linguística. Uhum. Então, a gente achou que dava para fazer alguma coisa voltada para o ensino de língua materna, principalmente, né? E aí, então, ela chamava a gente e com base nas pesquisas, não só no doutorado, né? Mas também em pesquisas que a gente tivesse realizado anteriormente e tal, o que a gente achava, ela perguntava o que a gente achava que dava para a gente propor. E ela tinha uma facilidade muito grande de fazer emenda, sabe? Se falava alguma coisa da sua vida, ela já fazia, em 3 minutos, ela fazia uma emenda. E aí a minha disciplina foi daí teorias linguísticas, eu me lembro, porque eu falei para ela, bom, fazendo uma retrospectiva, eu fiz uma graduação
estruturalista, fiz um mestrado gerativista e fiz um doutorado na linha do texto e do discurso, né? Depois eu fiz um pós-doc mais na linha da pragmática também, do texto, do discurso, mas também um pouco na pragmática. Enfim, então eu tinha passado por várias teorias linguísticas. E ela, na hora, falou: essa é uma teoria, essa é uma disciplina fundamental, né? Como é que você vai dar aula sem ter um embasamento teórico? Bom, pronto, você vai dar teorias linguísticas. E já formulou ementa, que eu acho que até que existe até hoje. Não sei se a gente mexeu nela. Agora, se eu não estou enganado, é o Edson que dá. Eu não sei se eu mexi alguma vez na ementa. Enfim, aí, a partir daí, cada um fazia seus objetivos, né? Seu programa, levantava a bibliografia e a gente ia fazendo. Então, cada um que chegava fazia isso, tá? Dava o seu... à medida que eles iam retornando, né? Eles iam sendo chamados pela comissão e iam pensando alguma disciplina que pudesse ser ministrada. Então, foi assim, foi com essa comissão aí. E aí, a partir daí, a gente alinhavou um primeiro projeto, né? E como foi o processo de criação do programa, o PLA? Como foi? Você já falou que a professora reuniu vocês, viu em relação ao que vocês pesquisaram, mas como foi esse processo de criação, de implementação aqui na faculdade? A gente alinhavou um primeiro projeto, com base em tudo isso que, né, cada um foi colocando o seu currículo, sua experiência em pesquisa, suas publicações, que eram muito poucas na época, né, a gente não costumava. Estou falando de 1995, 1996, não havia uma exigência muito grande. O que acontecia é que você levava 2, 3 anos desenvolvendo um projeto de pesquisa e depois você fazia uma publicação, né, com base naquilo, e depois dava, em geral, estou falando de mim, da Alice, da Maria Célia, de outros professores, né, Maria Célia também, que vocês devem conhecer. Aí a gente ia dar uma extensão, a gente transformava aquilo em extensão, a gente levava para a sociedade aquele conhecimento que a gente tinha produzido, né? Então, aí a gente alinhavou um primeiro projeto. E a gente percebeu que nós tínhamos em comum ensino de língua materna, todos nós, né? Com exceção do Thomas. O currículo do Thomas era diferenciado. Ele tem vários cursos de mestrado, ele tem mestrado em filosofia, tem em letras, né? Ele estudou na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia. Ele tem um currículo riquíssimo, mas que não conversava com o nosso, porque era teoria da literatura de língua estrangeira. Então, não conversava com os demais. Todos os outros tinham isso em comum, né? Essa relação com o ensino, mesmo da Alice, que era literatura, né? Era a formação do leitor, era a sala de aula, sabe? Então, todos eles tinham isso em comum, essa relação, né, com a sala de aula. E aí, a gente, depois de feito o projeto, alinhavado, né, feito ali um pré-projeto, nós resolvemos mandar para um consultor que era amigo, que era conhecido da gente, uma pessoa que já tinha orientado vários professores daqui que tinham estudado na Unicamp, um professor da Unicamp. A gente pediu para ele dar uma olhada no nosso pré-projeto e ver se estava certo, o que a gente tinha. A gente não entendia nada de área de concentração, linha de pesquisa, não tinha muita ideia e não sabia muito bem como amarrar as coisas ali, que disciplinas teriam que ser obrigatórias, que disciplinas poderiam ser optativas. Éramos poucos também, né? Provavelmente precisaríamos de mais gente, professor convidado, alguém de fora, ou alguém da mais de uma disciplina. A gente não tinha muita noção. Mesmo em questão de vagas, a gente sabia que não podia abrir muitas, né? A gente abriu 10 da primeira vez. Por quê? Porque a nossa capacidade de orientação era pequena, né? Além de todo esse pessoal estar em cargo, né? Como eu falei, essas 3 aí já falei, né? Uma diretora de centro, outra reitora, a outra no vestibular. A Alice tinha terminado de retornar, que a Alice se aposentou, e ela estava aposentada e fez um concurso para um teste seletivo para professor colaborador, porque ela meio que entrou em depressão depois que se aposentou. Então a Alice não podia também pegar cargo, não podia fazer nada, mas ela estava doida para fazer alguma coisa, né? E tinha também a professora Maria do Carmo. Então, a gente precisava de um coordenador, precisava de um vice. E só havia a professora Maria do Carmo e eu sem cargos. Quer dizer, mais a Alice, mas a Alice não podia pegar nada porque ela era colaboradora. Então, a Maria do Carmo foi conduzida, né? Foi eleita por aclamação, coordenadora, a primeira coordenadora, e eu fui vice, fui a primeira vice, né? Coordenadora.
E aí o José Carlos fez essas observações aí, falou para a gente que aquilo que a gente tinha, ele fez uma análise do projeto e chegou à conclusão de que a gente tinha um projeto de mestrado em linguística aplicada. Então era MLA, inclusive, no começo. Depois é que virou PLA, porque o programa inclui também o doutorado, né? Mas ele não chegou a ser... passaram para MLA, para PLA e mais tarde para PLE, né? Quando passou a ser um projeto, um programa de pós-graduação em letras. Mas naquele momento a gente queria que fosse um programa de pós-graduação em letras. Todos nós éramos doutores em letras, então a gente queria em letras. Mas ele queria em linguística aplicada. Esse professor, esse consultor, acho até que eu já falei o nome, já esqueci. Vocês fazem os cortes nas edições, tá? Eu não ia falar o nome dele. Enfim, mas nós solicitamos que ele fizesse a avaliação e ele chegou a essa conclusão, de que o currículo do professor Thomas não conversava com os outros, que o que nós fazíamos era linguística aplicada, inclusive a Alice, e que se a gente melhorasse o projeto e pusesse o nome de linguística aplicada, ele poderia relatar, né? Ele era daquele Instituto Científico, Técnico Científico da CAPES, né? Provavelmente cairia nas mãos dele para relatar, e aí ele daria o parecer favorável, mas que se fosse outra coisa, não. Na verdade, aí também tem uma necessidade, um desejo de consolidar uma linha de pesquisa, né, que era a linguística aplicada. Não era teoria linguística aplicada a, não era linguística aplicada a alguma coisa, era linguística aplicada ponto, certo? Existia uma teoria de linguística aplicada. E havia poucos cursos, né, no país. Nesse momento tinha se eu não estou enganado, tinha em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, tinha em São Paulo, parece que na PUC, e tinha esse da Unicamp. Né? Agora acho que na UNB também, se eu não estou enganado. E aí, então, eram poucos os programas. Então, a gente relutou um pouco, sabe? No início, nós não queríamos que o programa fosse em linguística aplicada. Depois, eu me lembro que a argumentação melhor nesse sentido, da aceitação, pelo menos a argumentação que eu aceitei melhor, foi a da Romilda. E a Romilda falou isso, a gente não vai competir com todos os outros mestrados em letras. São muitos os mestrados em letras, em linguística aplicada são poucos, né? E vai ser o único do Paraná, vai ser o segundo do sul do país. Pode ser que alguém que esteja interessado esteja interessado especificamente em ensino-aprendizagem, saia lá do Nordeste, como aconteceu, a gente teve casos, né, de uma aluna que veio da Bahia, por exemplo, especificamente porque queria fazer linguística aplicada, né? Então, aí a gente ponderou e achou que valia a pena, né? Aí a gente reformulou o projeto e aprovou nas instâncias internas, então foi meio a toque de caixa. O nosso programa foi o último, na verdade, foi o último que começou a funcionar sem ter a aprovação da CAPES. Nós aprovamos só internamente. Passamos, né, pelas instâncias todas, pelo departamento, pelo conselho, né, pelo CD, né, que é o conselho departamental, depois foi para o CEP, foi aprovado e começou a funcionar. Já fizemos as inscrições e tal, abrimos as vagas e já começamos em 97 a funcionar, em fevereiro de 97. E aí, deixa eu ver o que eu ia falar. Sim, mas nós não mandamos o projeto para a CAPES, mas a CAPES também demora para avaliar, para analisar e tal. E aí aconteceu que a CAPES baixou em diligência. Baixar em diligência significa, no nosso jargão ali, significa pedir para a gente tomar algumas providências, porque não está bom daquele jeito. Tem muita coisa para ser consertada. E aí eles baixaram a diligência. Então a gente continuou sem nota, continuou no limbo, as aulas andando, os alunos, né, estudando, fazendo os créditos, alguns já começando a dissertação, mas sem garantia de diploma, porque enquanto o curso não foi reconhecido, você não tem garantia de diploma. E aí foi aquela correria. Nesse momento, a professora Maria do Carmo saiu da coordenação por questões pessoais, né? E caiu no meu colo, né? O processo inteiro, com todas as sugestões da CAPES, né?
tudo que a gente tinha que melhorar. E era muita coisa. Eu, para não esquecer, elenquei algumas coisas aqui, sabe? Eles falavam que a bibliografia era insuficiente. A nossa bibliografia era insuficiente, a bibliografia ao alcance dos alunos era insuficiente, ou seja, a nossa biblioteca precisava adquirir mais livros, né? E a gente foi atrás de pedir para comprar livros e tal, mas era um problema muito grande, porque a gente não tinha verba, a gente não tinha dinheiro, a gente não podia cobrar dos alunos, né? Então, você passava com o pires, assim. Eu conhecia, eu conhecia o pró-reitor de pós-graduação, porque eu era de um comitê de iniciação científica anteriormente, eu conhecia muito o professor Heriberto Goulart. E eu fui lá e eu falei para ele, eu tinha uma cifra na minha cabeça que era 30 mil. Eu achava que eu tinha que comprar 30 mil de livros. E aí eu falei para ele, eu preciso de 30 mil, o senhor pode? Não, imagina, não tenho todo esse dinheiro. Eu falei, tá, e 20? Também não. E 15? Não. Quanto o senhor tem? Nada, eu não posso te ajudar. Eu falei, então eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não, mas eu posso te apontar alguns caminhos, eu posso dizer para você quem tem dinheiro. Por exemplo, seu diretor de centro tem dinheiro, existe uma verba, né, que vai para a direção de centro. Você vai lá e pede. Você pode ir na reitoria, você pode ir não sei onde. Aí eu fui com o Pires, né? Fui tentar, porque a gente conseguia, quando você faz um evento, por exemplo, você cobra, você tem um dinheiro, só que esse dinheiro vai para um fundo comum, existe uma conta única na universidade. E aí, às vezes, acontecia a gente ter, por exemplo, para aluno especial, aluno não regular, você cobra. Né? A gente cobrava, não sei agora se cobra ainda, mas a gente cobrava. Se promovia um evento, a gente cobrava, né? Inscrição e tal. Então, a gente tinha algum dinheirinho. Só que esse dinheiro vai lá para esse fundo. Aí vou eu lá brigar com o pró-reitor de administração para dizer que a gente tinha dinheiro, a gente precisava desse dinheiro para comprar os livros, para conseguir o nosso credenciamento, e que eles não me liberavam. Por que eles não me liberavam? Ele me explicou. Então, eu era muito analfabeta também nessas coisas. Dizia, se todo mundo que produz o dinheiro, produz o recurso, usar o recurso, não sobra dinheiro para a universidade, né? Para a universidade andar. Então, não é assim. O pessoal de química, por exemplo, faz shampoo, vende shampoo e tal, mas o dinheiro vai para um fundo comum, vai para a universidade como um todo. A verba do vestibular vai para a universidade como um todo, né? Então, não é assim. É porque você produziu o dinheiro que você tem direito. E eu sabia quanto dinheiro tinha entrado e eu queria aquele dinheiro. Enfim, não deu certo por aí. A gente fez daí uma outra coisa que foi interessante. Aí a gente se dividiu e nós fomos fazer um levantamento de outras áreas, né? Então, por exemplo, a gente foi levantar o que de sociologia podia servir para a linguística aplicada, o que de filosofia poderia servir. Então, tinha várias áreas, história, né? Educação. Então, isso fez engordar um pouco a nossa biblioteca, né? E aí, depois a gente conseguiu, com o tempo, mais tarde que a gente conseguiu comprar, né? A gente fez alguns eventos, algumas coisinhas pequenas assim, e acabou comprando. Bom, então essa era uma questão da diligência. A segunda era a necessidade de implantação de grupos de pesquisa, que a gente não tinha. Então, eles queriam isso, então a gente também não tinha. Foi um tal de... Porque cada um fazia a sua pesquisa individualmente, né? E eles falaram da necessidade. A gente teve um germezinho ali, a gente fez lá um grupo de estudos, a linguagem, a construção do ensino, chamava GELSE. E aí a gente tentou abarcar tudo ali, né? A gente tentou colocar tudo ali dentro. Mas essa era uma outra questão que a gente tinha que... Eu ia, conforme ia conseguindo alguma coisa, eu ia ticando assim, sabe? Isso eu já fiz, agora eu vou partir para o próximo, né? Outra coisa era a necessidade de ênfase na produção acadêmica de alunos e professores. Né? Eles falavam que a gente tinha que publicar artigo, você tinha que fazer o seu trabalho ali, e não é esperar 2 anos para depois fazer um artigo. Se você tem 4 capítulos na sua dissertação, talvez você consiga fazer pelo menos 3 artigos. Né? Então, fazer com que os trabalhos de conclusão de disciplina já sejam encaminhados para isso. Né, para fazer um artigozinho e tal e publicar. Então, o professor publicar junto com o aluno, ou 2 alunos publicarem, enfim. Essa era uma outra coisa. Falavam muito do fluxo também, falaram para a gente prestar atenção no fluxo, então, entrada e saída. Não é por nada, mas esse ar-condicionado está funcionando. Eu estou com o calor dos diabos. Desculpa aqui, depois você corta isso, tá? Tem como abaixar aquilo lá? Está muito alto aquilo, não estou sentindo um calor miserável.
Controle C aqui. Aqui. Ah, como é que abaixa aqui? Turbo, não, esse aqui? Deixa eu vir pra cá. Ali é só... Ah, melhorou um pouquinho, mas é que o ar vai para lá. Desculpa, tá? Aqui eu sou esbaforida, o Edson me conhece. Bom, a necessidade, então, na ênfase da produção acadêmica de professores, de alunos e professores, né? A ênfase no fluxo, é isso que eu estava falando agora. A necessidade de instalações adequadas, tá? Então, eles perceberam, né, que a gente não tinha, porque a gente tinha que descrever isso, né? E a gente não tinha o que descrever, a gente não tinha... Na verdade, a gente usava o anfiteatro lá de cima como sala de aula, né? Eu não sei se a gente usa até hoje, não sei se vocês usam ainda, mas não tínhamos espaço, né, para uma sala de reuniões, não tínhamos espaço para receber esses consultores, não tínhamos um espaço adequado para uma secretaria, né? Então essa foi outra briga que a gente teve que comprar mais tarde até conseguir isso aqui, porque daí teve que fazer uma adaptação, era uma varanda, né? Enfim, a gente acabou fazendo aqui. Outra coisa que eles enfatizaram foi a necessidade da integração com a graduação, né? Então, entre as justificativas para a criação de um curso de pós-graduação, você sempre tem a necessidade de interação com a graduação. Mas acontece que as coisas, às vezes, ficam muito separadas, né? Então, a necessidade de a gente enfatizar mais iniciação científica, né? Do professor da pós-graduação também trabalhar com iniciação, também orientar a iniciação científica e incentivar esse aluno a vir mais tarde para cá. Não necessariamente, não precisa ser, né, uma coisa automática, porque também é bom você ouvir outras palavras, você sair da sua zona de conforto e ir para outras universidades. Eu estudei em 3 e acho 4, né? E acho ótimo que tenha sido assim, né? Conheci muita gente interessante, aprendi coisas diferentes. Mas também tem gente que fica só numa e se dá por satisfeito. Mas ele falava sempre sobre isso, sobre a necessidade, por exemplo, de promover eventos integrando a graduação e a pós-graduação. O mesmo professor da pós-graduação, também trabalhar e falar para o aluno da graduação sobre isso, sobre o que era e como e por quê. Você percebe assim, conversando com alunos iniciantes, que eles acham que pós-graduação é uma coisa, mestrado é outra, doutorado é mesmo, né? Mestrado e doutorado são. Mas assim, em princípio, tudo que você faz depois da graduação é pós-graduação, né? Só que você tem lato sensu e stricto sensu. Então, lato sensu, uma especialização, aperfeiçoamento e tal. E stricto sensu, mestrado e doutorado, né? Então, esse tipo de coisa, você podia explicar para os seus alunos, já integrando, e mostrar para ele que ele entrou para a universidade para não sair nunca mais, porque é por aí, né? Ele entra, ele faz a graduação, depois ele pode fazer pós-graduação, depois ele pode participar de projetos de extensão, ele vem, volta e meia, né, faz alguma coisa em conjunto com o pessoal daqui, mesmo que ele esteja já lecionando, que ele esteja já na ativa. Enfim, a gente costumava dizer que você entra para a universidade para não sair mais, né? Você realmente entra para sempre, porque um bom profissional está sempre se atualizando, e para isso ele precisa voltar para a academia, né? Então ele precisa, mesmo que ele já esteja fora, né? Outra coisa que eles falavam era a necessidade de ampliação do corpo docente, porque a gente tinha um corpo docente muito pequeno e isso impedia que a gente pegasse muitos orientandos, né? Por isso a gente não podia abrir. Eu lembro de cursos, né? Um curso de agronomia, quando eu estava no CEP, quando eu estava na coordenação daqui, a gente representa o curso no Conselho de Ensino e Pesquisa, né? E extensão. E eu me lembro uma vez que uma coordenadora abriu 50 vagas e a gente abria 10. Eu falei, nossa, 50? Mas você tem quantos professores? Você tem como orientar todo esse povo, né? Porque você tem 2 anos para soltar as dissertações. Como é que vai ser? Tem certeza? Né? Dá mesmo? Perguntei para ela. Ela falou, dá. Todo mundo aqui eles são agrônomos, né? Todos eles são formados. Eu falei, não, os meus também são formados, também são professores, né? Mas daí ela falou, não, eles só não sabem escrever. Eu falei, tá. Ou seja, eles sabem plantar, né? Adubar, colher, eram agrônomos, mas não sabem escrever. Ela falou, até quando for época de escrever a dissertação, eu vou pedir para você dar um curso para eles, assim, de frase, pontuação,
sabe? Acentuação, porque ela entendia que escrever bem era isso. E eu falei, não adianta, não vou conversar sobre isso, porque não vai levar nada. Eu vou levar muito tempo para explicar e ela não vai entender, né? E realmente, dali a um ano e meio, por aí, ela me pediu para ver se eu dava se dava para eu dar um curso. E eu não dei, lógico, né? Mas indiquei uma orientanda e falei para ela, ensina produção textual, né? Ensina a escrever, não é isso que ela está pedindo, né? Faz um programa e ela deu aula para esse pessoal. Então a gente precisava ampliar esse corpo docente, precisava fazer com que o pessoal se interessasse, porque é mais fácil você lecionar na graduação, né? O desafio é muito menor. Então, muita gente se capacitava e não queria vir para pós-graduação, porque pós-graduação dá muito trabalho, né? Os alunos são mais questionadores, né? Cada aluno tem um trabalho diferente, né? Se você vai orientar, você tem que ler tudo que o aluno lê, tudo que o aluno escreve e indicar, né, possíveis rumos para ele, então, ler coisas além. E se você tem 5 orientandos, você não vai pôr todo mundo para fazer o mesmo trabalho, então, né, dá muito trabalho, fora a aula de pós-graduação, que você também, que dá muito mais trabalho do que a aula de graduação, né? E você tem uma responsabilidade grande, porque às vezes vem gente que anda 300 quilômetros para assistir a sua aula, né? Então não é qualquer dor de cabeça que vai te fazer desistir de dar aula naquele dia. Enfim, é mais responsabilidade mesmo, né? E bancas, você tem que participar de bancas. Então, além de ler os trabalhos dos seus alunos, você tem que ler trabalhos dos colegas, né? Orientados pelos colegas. Você tem que viajar muitas vezes. Agora dá para fazer muita defesa online, mas naquela época a gente viajava muito, né? Não tinha essa facilidade. Então, é realmente mais complicado. Isso além de dar aula na graduação, porque você também não pode, né, sendo professor de pós-graduação, você entra aqui como professor de graduação. Você faz concurso para professor de graduação, né? E não para professor de pós-graduação, e não para pesquisador. Esse é outro problema, né? Muita gente se auto-intitula pesquisador. Eu sou pesquisador. Não, você é professor, você entrou aqui por um concurso para professor. E professor da graduação, e não pode tirar o pé da graduação. Esse negócio de não querer dar aula mais na graduação, você só professor de pós-graduação, a legislação nem permite isso, né? A gente não pode fazer isso. Bom, então a necessidade de ampliar o corpo docente, né? Necessidade de interação com a comunidade científica, tanto a nacional quanto a internacional. Isso implica participação em eventos, né? Você tem que sair, você não pode ficar só no seu reduto, né? Então você tem que ir para outro estado, para outras universidades, para outros países, muitas vezes ouvir o que está sendo estudado e fazer, né? Hoje em dia se faz uma integração muito maior, né? Você traz alunos, você recebe alunos para o pós-doc, né? Por exemplo, do exterior, né? Você manda para fora ou você vai fazer no exterior. Então, esse tipo de coisa era importante. Então, vocês vejam que para tudo isso, para atender todas essas demandas, a gente precisava de um comprometimento da instituição, né? A gente precisava de um apoio institucional, a gente precisava de dinheiro, basicamente. E precisava dessa boa vontade do corpo docente, do departamento, né? A gente precisava de tudo isso. Que mais que eu vou contar para vocês? Aí tem aqui, então a gente fez, a gente conseguiu daí. Deixa eu contar que eu terminei de fazer, fui ticando um por um, né, desses itens aí, fui tentando, acho que agora dá. Aí refizemos, mostramos, né, que a gente era capaz, a gente refez o projeto e mandou. E aí vieram 2 consultoras para cá, professora Ângela Kleiman e professora Maria José Coracini, as 2 da Unicamp. A Kleiman também é da Unicamp, né? Coracini com certeza, acho que as 2 da Unicamp. A gente que convidou, a gente que escolheu. E aí elas vieram e fizeram uma análise do nosso programa, né? Fizeram uma análise profunda. Elas ficaram aqui nessa sala, que era a sala da Romilda, e eu coloquei a André à disposição, e o computador e tal, mas elas não quiseram ocupar a André. E é uma situação complicada, porque você não quer comprar as pessoas, não quer, mas você quer tratar bem. E você tem medo de ser mal interpretado. Se eu chegar muito, então você nunca sabe muito bem o limite, né? Então eu me oferecia, por exemplo, a levar para almoçar. Elas falavam, não, a gente prefere almoçar sozinha, porque a gente continua discutindo durante o almoço, ou durante o jantar. Oferecia a Andréia, não, a gente mesmo digita e tal, não sei o quê. Então a gente só trazia água e café.
E, de vez em quando, elas pediam alguma coisa para a Andréia, né? Então, a Andréia, e elas fizeram daí uma série de reuniões, elas fizeram uma reunião com os alunos, fizeram uma reunião com os professores, elas visitaram e inspecionaram a biblioteca, para ver se a gente não estava mentindo. Elas pediram uma reunião com a reitoria, para ver o comprometimento lá, estava o professor Souza, até achei um jornalzinho aqui que tem a nossa reunião aqui, jornalzinho da universidade, aqui ó, Linguística Aplicada. A gente está com elas duas, e o professor Souza e o professor Erivelto. E, enfim, elas conversaram com eles também, elas analisaram, né, e avaliaram cada elemento ali, fizeram sugestões ainda, mas deram parecer favorável. Isso foi em 98, eu acho que foi em agosto de 1998 que foi reconhecido o curso. Tá? Então, a gente tinha começado a funcionar em 97, as primeiras dissertações são de 99. Né? A primeira dissertação foi defendida pela Claire Chorro, que era uma aluna da Silvia, uma orientanda da Silvia, e a segunda foi uma aluna minha, a Cláudia Ila, a professora Cláudia Ila. E aqui nesse livrinho que tem todas as minhas, tudo que aconteceu de 97 a 2000, a gente tem a relação, né, das defesas e dos alunos, das vagas, os alunos não regulares, os alunos regulares que entraram em cada ano, número de inscritos, né? Foi aumentando. A primeira vez, por exemplo, em 97, a gente tinha 10 vagas para 35 inscritos. Depois, em 98, 10 vagas para 52. 99, 10 vagas para 87. 2000, 10 para 102. Né? E aí tem os alunos não regulares, também matriculados, né, em cada semestre e tal. O corpo docente aqui já tinha aumentado um pouquinho, então em 2000 já tinha então, a professora Alice, o José Roque, Maria do Carmo, Maria Lourdes, Renilson já era do corpo docente, a Silvia e eu. Né? Então já tinha aumentado um pouquinho. Aí tem as disciplinas optativas, as disciplinas obrigatórias, tem a que era obrigatória para todos, tem a obrigatória só da linha de literatura e só da linha de linguística. Né? E aqui tem um resumo das dissertações defendidas. Aqui. Algumas delas são professores de vocês, ou foram a Cláudia Ila, com certeza, e a Lilian Busato Ritter. Essas duas eram minhas orientandas, inclusive. Bom, esse programa, ele tinha problemas, né? Principalmente essa questão da literatura. Porque o aluno fazia literatura, bom, primeiro que tinha um corpo docente exíguo, né? Só tinha Alice, na verdade. Depois entrou já nessa outra aqui, em 2003, aqui já tem a Rosinha, Rosa Maria Gracioso Silva, e a Clarice. Então, já tinha 3 professores. Né? Aumentou aqui, já dava para pegar o maior número de orientandos. De qualquer forma, o aluno que se formava recebia um diploma de Linguística Aplicada. E aí, o que acontecia? Quando ele ia prestar um concurso, ele tinha que prestar em Linguística Aplicada. Mas a formação dele era em literatura. Mas só que ele não podia se inscrever para literatura, ele tinha que se inscrever para Linguística Aplicada. E ele não passava. Entendeu? Então, era problemático, mas era o que a gente tinha conseguido fazer, né? Mas aí, por isso que precisou mudar depois para letras, né? Porque daí também o corpo docente foi aumentando, aí entra o Edson, entra a Maria Célia, né? Dá para aumentar o Pedro, dá para aumentar o número de linhas de pesquisa e tal, aí melhorou, né? Mas eu estou te falando, assim, dos primórdios, né? Do Amassa Barro aqui, né? Bom, no final do ano 2000, foi aprovado um convênio entre a UEM e a Unicentro. Tá? A gente tinha, na época, o pró-reitor lá da Unicentro era o professor Aldo Bona, que hoje é secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. E ele entrou em contato com o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que era o professor Pavanelli, dizendo que ele precisava formar uma turma, porque ele tinha necessidade de capacitar os docentes de lá da Unicentro. Só que ele não podia liberar 1 ou 2 por ano, como a gente faz. Em geral, você faz isso, né? Libera 1, 2 professores por ano. Ele precisava de uma turma. Né? Aí ele pediu para a gente fazer um projeto. Eles conheciam o nosso projeto e queriam que a gente abrisse uma turma lá. E aí nós achamos vantajoso, porque o curso era novo, né?
ele ainda estava com uma nota baixa, era nota básica, que era 3, para ser recomendado era 3, né, a exigência. E eles tinham várias outras universidades mais próximas, né? Tinha o EPG, tinha a Federal do Paraná, né? E tinha outras mais consolidadas, outros cursos mais antigos, como a UEL, né? E eles vieram procurar pelo nosso curso. Então, isso era bom para a gente, né? Nós entendemos que ia ser interessante para nós. Era bom para eles, porque eles iam conseguir capacitar 10 professores de uma vez, em 2 anos, ao invés de capacitar 1 ou 2, né? E ia ser bom para nós também, como corpo docente, como programa, porque a gente ia dobrar o número de dissertações, de defesas. Ao invés de defender 10, a gente ia ter 20, né? Isso ia impulsionar também a produção. Se em cada artigo, de cada dissertação, saísse um artigo, nós já teríamos o dobro de artigos. Então era bom para todo mundo, era bom para o centro, né? Era bom para a universidade, era bom para o programa, era bom para o departamento, era bom para a Unicentro, era bom para todo mundo. Mas não foi muito fácil de conseguir. A gente teve que recorrer, o CAD não aprovou da primeira vez, né, que a gente pediu, e aí na segunda vez a gente recorreu a pedido, né, do pessoal lá de Itapuava, que insistiu bastante, e aí nós começamos então em 2001 a ofertar. A gente ia para lá, né, passava uma semana ou 10 dias lá dando disciplina, e depois eles vinham para as orientações. E as defesas foram todas em 2001. Aí que é, não, 99 e 2001. Eles fizeram todos no prazo, eles eram ótimos. Não eram todos de Guarapuava, né? Tinha gente de União da Vitória, eu tinha uma orientanda que era de União da Vitória, e a outra era de lá, mas tinha uma de Cascavel, tinha alunos, eles abriram especificamente para Guarapuava, Pitanga e Irati, né, que são a Unicentro é multicêntrica, né? Então eles abriram para eles e a maioria, acho que 6 ou 7 alunos eram de lá, mas tinha gente de outras universidades também, eles abriram para outras universidades também. Então isso foi uma coisa interessante, né? Isso de alguma forma também cumpria uma das recomendações da CAPES, né? Não era ainda como é que a gente chama hoje? Mestrado de Inter, o Minter, né? Que eles chamam, né? Porque a gente não tinha nota para ter Minter, que é mestrado interdisciplinar, né? A nossa nota ainda não era 4, tinha que ser pelo menos 4. Nossa nota ainda era 3. Então, não dava para ser um Minter, mas era um convênio, então, né? E a gente ofereceu o mesmo curso. É uma turma que a gente abriu lá, vamos dizer, mais ou menos o mesmo esquema, só que a gente não podia chamar assim, não era, né? Porque a gente não tinha ainda competência para oferecer por conta da nota, né? Que a nossa nota ainda era baixinha. Então, foi aprovado esse convênio aí. Esse convênio, então, como eu falei, né, possibilitou que a gente dobrasse aí a clientela e as defesas. A data de aprovação do curso na CAPES é 31 de agosto de 98. Nas 2 professoras eu já falei, o que mais que eu não falei daqui? Aí a gente começou a fazer outra coisa que a gente tentou, né, dentro das nossas, porque aí com a aprovação na CAPES a gente começa a receber dinheiro. A gente recebeu 6 bolsas, né? E para cada bolsa, o programa recebe outra quantidade, um outro valor, né? Então, era importante para nós isso aí. Foi bem importante. Então, já deu, por exemplo, a gente começar a participar mais de eventos. Então, em 99, a gente já participou com uma professora, né, do colóquio latino-americano de estudos do discurso, em Santiago do Chile, e depois do 3º Congresso Internacional de Língua Galego-Portuguesa. Aí foram 4 professoras na Corunha, né, La Corunha. Então, foi super interessante. A gente começou daí, né? Eu me lembro que os colegas do CEP lá reclamavam, né? Eu tenho que fazer aquele relatório, não sei o que, eu estou doida para fazer esse relatório, porque isso significa que eu fui aprovada, né? Então, eu não recomendo para ninguém, acho que foi uma responsabilidade a gente ter começado a funcionar sem ter aprovação, né? Mas também acho que é a história, né? Às vezes, ou você faz assim, naquele momento, ou você não faz, né? Nada. Às vezes não sai nem aquilo, nem outro, nem nada, né? Então,
Foi assim, e é uma coisa que costuma acontecer aqui na universidade, né? Primeiro você cria 20 cursos, depois você sai procurando, abre vestibular e tal, aí você sai procurando laboratório, procurando professor, vai reconhecer alguns anos depois, né? Um pouco antes do aluno receber diploma, né? Assim acontece com a educação à distância, enfim, parece que é uma característica da gente, né? De acreditar também no taco. Na verdade, tem um pouco disso, né? Não, a gente faz, nós vamos conseguir, vamos começar a funcionar assim, precariamente, e depois a gente termina, isso aqui vai crescer, vai melhorar, vai ser, né? Bom, a primeira dissertação já falei, que foi em 26 de março de 99. Tá? Aqui, esse espaço aqui, que era outra questão que eles tinham colocado, né, que era o espaço físico, nós conseguimos autorização para fechar esse espaço aqui da varanda do G34 no final do ano 2000. Tá? Foi o pedido que a gente fez daí para a reitoria, que não queria inicialmente, porque ia mexer no projeto arquitetônico e tal, mas depois acabou concordando. A gente fechou aqui. Esse aqui do exame, é um programa de pós-graduação, ainda em linguística aplicada, do tempo da professora Alice. A Alice Áurea era a coordenadora e o Renilson era o vice. E aqui já tem um corpo docente maior, é 2003 aqui. Então tem a Alice, a Clarice e a Rosa Maria, de literatura, e depois o José Roque, a Maria do Carmo, Maria Lourdes, Renilson, Silvia e eu. A Romilda acho que já tinha se aposentado, porque a Romilda também era professora, não sei. A Catarina andou lecionando também no programa. Juliano, depois mais tarde entrou o Juliano e tal, né? O Edson. Tá falando pra gente da estrutura, que foi complicado de conseguir esse espaço. Você estava presente nesse momento, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como foi. Foi assim. Vou contar. Não devia, mas vou contar. É o seguinte, esse espaço aqui era uma varanda, tanto essa sala como a sala onde é a secretaria, onde funciona a secretaria. Isso aqui era uma varanda grande, você tinha ali os degraus e tinha uma varanda. E o espelho, né, o vidro que ficava aqui, e para lá então era o CCH. Do lado direito era o CCH, do lado esquerdo acho que tinha uma sala do diretor, né, e os banheiros. Só isso, e um corredor largo, né. E a gente precisava de uma sala, porque isso foi uma coisa, inclusive, que a CAPES, né, os consultores perceberam. E a gente sabia que precisava, né? E precisava que fosse aqui, ou por aqui, né? Que fosse meio perto, porque é o bloco, o nosso bloco, né, o G34. E aí a gente pediu para fecharem. Na verdade, eu sei que você quer a história inteira, então eu vou te contar. Bom, aconteceu o seguinte. A gente ficou muito bravo. Quando eu falei do convênio, eu falei que foi difícil de conseguir aquele convênio com o Unicentro. Nós tínhamos que fazer, entrar com recurso, porque não foi aprovado da primeira vez e tal. E nós não contávamos com o apoio nem da direção do centro. A direção do centro não queria. E por um motivo simples, porque os alunos lá da Unicentro iam pagar. Iam pagar uma ninharia, eu não vou conseguir lembrar quanto é que a gente ganhava, né? Mas era uma ninharia, a gente ganhava comida e locomoção e ganhava um valorzinho lá, um prolabore por aula, que eu não lembro agora quanto era. Deve ter nos documentos, nos anais aí, deve existir. Mas os alunos é que pagavam, e os alunos estavam fazendo isso de bom grado, eles não se incomodavam com isso. Mas a direção do centro ficou sabendo e não gostou, eles eram, por natureza, contrários, né, a cobrar qualquer coisa de aluno de universidade pública. A gente também mas não tinha outro jeito. Né? Como é que você vai convencer os professores a sair daqui e ir lá para Guarapuava? Um frio danado, eu pelo menos dei aula em julho lá, né? Então, muito frio, quase neve, é uma geladeira. Me perdoe os moradores de lá, que são muito queridos, eu adoro aquele pessoal. Enfim, mas a gente tinha que dar aula lá e a gente ia cobrar, então, esse prolaborezinho. E eles eram contrários, eles ficaram sabendo que os alunos aí que iam pagar. E eles não só votaram contra, como convenceram os outros membros do CAD, né, que é o Conselho de Administração, que são os outros diretores de centro, a também votar contra. Então, o projeto não passou da primeira vez. E aí eu pensei, bom, se não querem, não vou fazer. Não era intenção minha, não tinha nascido da minha cabeça, né? Não era
era um pedido, era uma solicitação do pró-reitor de lá, o nosso pró-reitor daqui. Agora, se não interessa, ok, a gente fica aqui e dá só essas aulas e acabou. O nosso curso é aqui em Maringá. Mas aí o pró-reitor de lá da Unicentro e o pró-reitor daqui insistiram, né, para que a gente recorresse. E eu consultei os professores, fiz uma reunião, consultei os professores acharam que a gente devia recorrer sim, que era importante para todo mundo e tal. E aí eu fiz o recurso. E aí a gente ganhou. Eles voltaram atrás, a maioria, né, eles fizeram, né, um lobbyzinho e tal, conversaram, interessava, né, para o pró-reitor daqui e para o de lá, acho que eles conversaram, a própria reitora, e aí passou. E aí eu fiquei meio brava, sabe, com o diretor de centro e com a diretora, né, porque por que eles tinham feito isso, né, uma coisa meio... E tinha um outro professor de história, ele era coordenador de história, o professor Jurandir Malerba. E ele também estava muito indignado porque também não tinha espaço. O curso deles era mais novo que o nosso, coisa de um ano e meio mais novo. E eles não tinham espaço, eles também tinham uma saleta como a que a gente tinha ali para a secretaria e não tinha espaço para pôr o coordenador, para receber ninguém, para receber os consultores, nada. E aí ele falou para mim, vamos pedir esse espaço, porque a gente, isso que eu descrevi, né? Essa sala, que é a secretaria do CCH, era muito grande e era subaproveitada, porque tinha 2 secretários, ou um secretário e um auxiliar de secretaria, e ficavam os mirins ali, sabe? Os boys ficavam ali com as bicicletas estacionadas lendo jornal, a maior parte do dia. De vez em quando eles iam fazer um serviço ou outro, tinha acho que uns 3 ou 4 boys. E eles ficavam ali tomando cafezinho, lendo jornal, sabe? Estacionando a bicicleta ali, e a gente se apertando nesse cubículo, né? E aí a gente pediu, então, aquele espaço. A gente pediu para eles dividirem para nós, né? Metade para história e metade para letras, para linguística, no caso. E aí eu pedi para o diretor. Nós fizemos por escrito o pedido, para ele ter que dar uma resposta, por escrito também. Se for negar, tem que dizer por quê, tem que justificar. E a gente argumentou que a gente era uma atividade fim, e ele era uma atividade meio. Então, que não fazia sentido a gente não ter espaço, né? E ele ter aquele espação subaproveitado. E aí ele se dispôs a dar a sala dele para nós. Eu dou a minha sala, você quer? Então, só se eu der essa, porque aquela lá não dá. Eu falei, não, eu queria aquela. Não, aquela tem que ser da secretaria, não sei o quê. Eu posso dar a minha. Eu falei, mas dá para mudar a secretaria para cá, se for o caso. Na verdade, dava para ele se mudar para lá também, se quisesse, né? E aí ele propôs, ele falou, você quer ficar com a minha? Não, eu aceito. Na verdade, sinceramente, até hoje eu não acho que eu fiz mal em aceitar, sabe? Eu achei que, ele me ofereceu, ele me deu uma outra opção. Eu fiz uma, mas ele achava que era mais importante, né? Que a dele era menos aproveitada, porque ele ficava vários dias, acho que ele tinha 2 dias da semana, segunda e acho que quinta, que ele ficava lá para cima, né? Nos outros dias, a sala ficava só para ele receber um outro professor, um outro chefe de departamento, né? E aí ele falou que sim. E foi lá e conversou com a reitora. A reitora era a professora Nilza Altuer. E a Nilza me chamou. E falou, Sônia, você quer desalojar o seu diretor de centro? Eu falei, não é isso. Eu queria aquela outra sala, a secretaria. Mas ele falou que a secretaria não pode, que ele pode que ele me ofereceu a dele. Eu achei deselegante não aceitar. Ele está me ajudando a resolver um problema. Mas aí alguém deu a ideia, não sei se foi o próprio Jurandir, que daí sugeriu, mas por que a gente não fecha, então, aquela varanda? Dá para construir uma sala para você e uma para nós, né? Depois acabou que eles foram para outro bloco, né? Ou foram para o térreo. Não sei para onde que eles estão a história. Acho que é embaixo, né? Para lá. Enfim, aí ele falou, a gente podia fechar. E aí encontramos resistência na prefeitura, né? Porque a prefeitura é do campus. Porque eles diziam que ia mexer na arquitetura, enfim, ia atrapalhar, mas aí acabaram depois cedendo. Precisou só fazer parede, né? Quer dizer, aquela já existia, não existia nenhuma delas, só o piso que existia, só essa de trás, né? E o piso. Então só se fechou e a gente conseguiu espaço. Tá interessante. Ela gosta desse aspecto da briga.
Quais foram as suas impressões iniciais durante a criação e a implementação do programa? Minhas impressões Uhum. iniciais? Olha, eu sabia que a gente estava criando uma coisa que podia vir a ser importante, né? Que estava começando, sempre com muita dificuldade, porque é assim, né? Nada acontece assim, né? Por geração espontânea, é tudo muito batalhado, tudo muito sofrido, né? Mas era um grupo bem competente e a gente tinha futuro, né? Inclusive um dos assuntos, eu estava lendo aqui, um dos assuntos que as duas consultoras discutiram com o reitor naquela reunião e com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, era o número elevado de professores que a gente tinha se capacitando, né? Então, havia um investimento nisso, havia um investimento em cérebros, né? E eles iam retornar e tinham que dar resposta. Então, a gente sabia que era alguma coisa que estava começando, mas que ia crescer, né? Cresceu mais até do que eu imaginava, está com uma nota ótima, né? Está com várias linhas de pesquisa, áreas de concentração consolidadas, né? Enfim, está se internacionalizando, enfim, todas aquelas questões que foram colocadas ali de início, eu acho que o PLE daí atingiu, né? Alcançou. Mas, sim, foi interessante acompanhar o nascedouro, né? Eu gostava disso e sabia que estava plantando uma semente que dá frutos, né? E quando vocês perceberam a necessidade de mudar o programa de PLA, que é pós-graduação em Linguística Aplicada, para pós-graduação em Letras, PLE? Foi quando, bom, na verdade, a necessidade a gente já percebia, né? Nós queríamos nascer com o programa em letras, né? Mas a gente não tinha corpo docente suficiente, né? Você tinha letras, tá bom, mas letras inclui linguística e literatura, né? Tem as duas bases, as duas colunas ancilares, como dizia um professor antigo aqui da UEM, são esses dois. O curso se assenta sobre a teoria linguística e a teoria literária, né? Então, quando você pensa num curso de letras, no programa de pós-graduação em letras, você tem que pensar nesses dois lados. E estava capenga, entendeu? A coluna tava, de um lado estava mais forte do que do outro, né? Então, você tinha um grande contingente de professores já de linguística, né, de doutores em linguística, e outros em formação, e um número menor em literatura. Então, na verdade, naquele momento não dava, né? Outra coisa, não dava ainda para ir para a literatura estrangeira, por exemplo, para a língua estrangeira, porque a gente não tinha doutores em língua estrangeira, a gente só tinha um, que era o professor Thomas, né? Então não dá para você fazer uma área de concentração com o professor. Sim. Você vai fazer o resto como? Que outras disciplinas você vai colocar, né? Então, não tinha como. E depois, o outro aspecto, então, essa é uma questão, a gente não tinha condições de ter um programa em letras ainda, porque a gente só tinha linguística, na verdade. Então, tinha que ser um programa em linguística. Mas, mesmo assim, a gente queria um programa de pós-graduação em linguística, não em linguística aplicada. Mas aí vem aquelas questões que eu já coloquei, né? Do perfil, enfim, do consultor, da necessidade de consolidação da linha. E a gente esperneou um pouco, mas porque a gente não era muito fácil, né? Tudo que se colocava, queriam botar a goela abaixo, a gente tentava, né? Não era aquilo que a gente tinha pensado. Mas foi o possível naquele momento, foi o que deu para fazer. E foi a partir dali que a gente pôde progredir depois, né? Então, com a vinda dos outros professores. E aí o problema que eu comentei, né? Que é esse aluno que saía como mestre em linguística aplicada e não podia prestar concurso porque ele não tinha cabedal para isso, né? E também não era... De literatura ele não podia fazer também a inscrição porque ele era mestre em linguística, apesar de o curso dele ser em literatura. Então era muito difícil para ele, né? Então, por isso. Então, ele mudou por isso. E aí passou também a programa, porque no começo a gente falava mestrado em linguística aplicada, MLA, né? Depois passou a programa que tinha mestrado e doutorado, né? E não era só linguística aplicada, né? Passou eu não sei dizer em que ano que aconteceu, mas acho que foi na gestão da Alice, então, em 2004, 2005, por aí que deve ter passado para letras. Deve ter sido aí, acho que foi, se eu não estou enganada, a dissertação da Ângela foi a última em linguística aplicada. A Ângela defendeu, acho que em 2004, uma orientando a minha, Ângela Alciolari. Tá bom. Você já respondeu quase todas as minhas perguntas desculpa, sem eu nem ter perguntado. Eu não falei para você onde era o meu botão, né?
do off. Incrível, achei Desculpa. maravilhoso. Desculpa, é que você me ligou e eu esqueci de... Você já falou sobre as linhas de estudo. Então, como ficou a estrutura quando virou PLE? Aqui dentro, internamente, entre os... Não sei se eu vou saber responder pra essa, galera. porque já não é mais muito do meu tempo. Porque daí, depois disso aqui, eu fui para outras brigas, né? Eu fui para Aham. outros lugares. E aí, não sei se eu acompanhei muito. Mas eu acho que daí, quando a gente passou o programa em letras, foi quando a gente pôde fazer uma área de concentração, né? Uhum. Em linguística e outra área em literatura. E aí, cada uma delas com linhas de pesquisa diferentes. Eu me lembro que a linguística tinha 3 linhas, agora deve ter mais, né? E tinha 3, e literatura, se eu não estou enganada, tem 3 também, né? Então, porque daí porque a formação desses professores também é diferente, né? Então aí você vai possibilitando. Você tem um pessoal que vai, por exemplo, para descrição linguística, tem um pessoal que vai para o estudo do texto, do discurso, tem um pessoal que é voltado para ensino-aprendizagem, né? Então você tem aí 3 linhas pelo menos. Aí na literatura também você tem, né, linhas diferentes também, uma voltada também para a sala de aula, que acho que eles continuam tendo, que é a formação do leitor, né? E tem outras que são mais voltadas, acho que tem, eu li hoje ainda, esqueci o nome, mas aquela linha da Evelyn, da Lúcia, que tem a ver com identidade, né? Tem várias linhas ali, não só ensino como era inicialmente, né? E como uma pessoa que esteve com grande influência dentro do programa, que ajudou a consolidar várias coisas, como você vê esse processo de crescimento para como está agora? Eu fico muito orgulhosa, né? Nossa, não foi graças a mim, não, que eles alcançaram essa nota, mas eu fico muito orgulhosa de todos eles, né? Acho que porque vários deles foram meus alunos, tem isso também, né? Então, um grande número no departamento, de professores do departamento e de professores daqui também, né? Então, Miriam, Lúcia, Pedro, Flávia, Nil, todos esses foram meus alunos. Renilson, né? Então, eu fico muito orgulhosa. Gosto muito de ver. Nós agradecemos muito a sua Imagina. entrevista, seus depoimentos, a sua luta para a gente conseguir o nosso espaço aqui, por mais que nós estamos ainda na graduação, né? Mas o espaço da pós-graduação, tudo isso que você fez foi de grande importância, muita relevância para o nosso curso, para pós. Nós agradecemos muito. Obrigada por vocês se interessarem e por me darem essa oportunidade de voltar para trás aí, né, de rever essas coisas. E a gente vai esquecendo, né? Hoje eu tive que alinhavar uma opção de coisas, tive que escrever, meu Deus. Procurei numas gavetas lá, ver o que eu encontrava, encontrei algumas fotos e tal. Porque você vai virando, vai enfrentando novos problemas, vai tendo novas guerras, né, para lutar ali, mas foi muito bom. Eu gosto muito de olhar para trás, sabe? E de olhar o que aconteceu também, né? Como que o programa está agora. Gosto de saber as notícias daqui. Vocês me deram essa oportunidade. Eu tenho que agradecer. Tá bom? Obrigada. Obrigada.